Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero estar falando concernente às duas igrejas, de novo, que eu sempre estou falando sobre isso. Deus tem falado comigo sobre esse assunto. E quanto mais o Senhor vai falando, mais eu penso sobre isso e trago para os dias de hoje. Então, hoje eu quero... Se eu for vendo que esse vídeo for ficando muito grande, eu vou parar e continuo no próximo vídeo, tá? Então, vamos lá. Sobre Agar e Sara. Agar, ela era uma egípcia e era escrava de Sara, que dormiu com Abraão porque Sara queria ter filhos dela. Só que para ter filhos de Agar, direitinho, né, organizado, de acordo com a lei daquele tempo, a Sara não poderia ter filho nenhum. Caso contrário, não ia ter jeito, certo? Então, o que aconteceu? Como Sara estava ansiosa por ter o filho que Deus já tinha prometido, ela foi e falou: olha, você dorme ali com a minha serva e tenha filhos com ela, porque eu quero ser mãe. E não esperou o tempo de Deus. O que aconteceu? Quando a Sara estava grávida, mas ela ainda não sabia que estava grávida, certo? Ela foi se achando a tal, porque ela ficou com o emocional dela todo desorganizado e começou a afrontar a Sara. Sara virou, falou com Abraão e tal, mas só que nesse tempo ela fugiu para o deserto e já ia lá procurar os descendentes dela. Quando chega no deserto, ela estava grávida, mas ainda não sabia que estava grávida. O filho já estava sendo gerado, Ismael. O anjo encontrou com ela e falou: olha, volta lá, faz as pazes com a tua serva, porque você está grávida, se submete a ela e tudo. Ela voltou e Deus prometeu para ela, fez uma promessa para ela. Isso está lá em Gênesis, capítulo 16. E a promessa foi assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Por que o Senhor acudiu ela na aflição dela? Como ele acode todas as mulheres que não têm marido, ou que são mãe solteira, ou que tiveram marido de homem casado, certo? Deus acolheu aquela mulher. Deus é um Deus bom, certo? E ele achou um desaforo, entendeu? Porque Deus é um Deus bom, ele achou um absurdo, achou um desaforo Agar ter passado por essa situação, apesar de ser escrava. Tipo assim, eles estavam usando ela para ser mãe de uma criança que Deus prometeu que não ia ser dessa forma, porque Deus não age desse jeito e nem nunca agiu, certo? Essa situação aqui, irmãos, já teve 5 cidades que foram destruídas por causa da desobediência. Isso aconteceu no Velho Testamento, enquanto as pessoas não eram guiadas pelo Espírito. O Espírito era só sobre. Lá em Hebreus, capítulo 1, se eu não estou enganada, fala assim, que a velha aliança, os judeus, eles tiveram consequência das coisas erradas que eles fizeram. Olhe lá nós que estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Nós temos que dar satisfação dos nossos erros, certo? Se aconteceu com eles 5 cidades, está escrito isso em Jeremias 49,
versículo 17 e 18, eu vou ler aqui o rodapé, tá? A ruína de Edom será como as das 5 cidades da planície, Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Quer dizer, essas 5 foram extintas, certo? As mais faladas aqui é Sodoma e Gomorra. Mas essas outras 3 também foram extintas, e a de Edom foi extinta 70 anos depois da vinda de Cristo. Tudo pelo mesmo motivo. Castigo, por quê? A carne, a igreja carnal, certo? A igreja carnal perseguindo a igreja espiritual. No caso de Abraão, né? Teve a perseguição, e ainda tem até hoje. Quem persegue Isaac era Ismael. Do mesmo jeito que Esaú perseguiu a Jacó, certo? Então, o que eu quero falar com tudo isso? Primeira coisa, irmãos, quando nós formos pregar alguma palavra no Velho Testamento, a gente tem que ler com os óculos do Espírito, para não ter confusão. Eu ouvi uma ministração em que a ministra falava assim, que o filho, isso é um erro bobo, tá? Mas é um erro bobo, mas é sério. Que o filho de Agar escutou a conversa quando ainda estava no ventre. Lá no Velho Testamento. Ela não falou que estava no ventre, não. A ministra falou que ele lembrou do que Deus tinha falado com a mãe. Na primeira vez que foi no deserto, que ele ainda estava no ventre. Não, irmãos, não aconteceu isso. Isso foi um erro da ministra. O menino clamou de desespero, porque Deus chegou lá por causa dele, nem foi por causa de Agar. Chegou porque ele era herdeiro também de uma herança, porque afinal de contas, que filho tem culpa do erro do pai? Ismael não teve culpa do erro do pai e da mãe, certo? Então, o que acontece? Esse foi o primeiro erro que essa ministra cometeu, tá? Ele não escutou a conversa do anjo com ela quando ele estava dentro do ventre, tá? Aí, o outro problema que teve é o seguinte: eu não posso ministrar para uma igreja de jovens dando como exemplo Agar nos dias de hoje. De forma nenhuma eu posso fazer isso, irmãos. Então, nós temos que examinar as escrituras como os crentes de Bereia, ver aquilo que os líderes estão falando. Porque eles não estão estudando e nem estão lendo. Estão falando aquilo que eles já sabem, que já nem estão sabendo mais direito. Certo? Então, ou a pessoa ministra no espírito, ou se for ministrar na letra, procura não ministrar errado. Porque dessa forma houve um erro de interpretação dela aqui, errado, e ela colocou Agar como uma bênção, e não foi. Agar foi carnal, foi sexo ilícito para os dias de hoje. Então, eu não posso trazer para a igreja de hoje, a igreja de Cristo, sabe? Eu não posso trazer para a igreja de Cristo uma igreja carnal, porque Deus não é carne. Do mesmo jeito que essas cinco cidades aqui foram destruídas por causa do erro no Velho Testamento, vai ter uma igreja que acha que é igreja e vai ficar, não vai subir com o Senhor. Talvez suba quando o povo judeu for subir, mas com a igreja não vai subir. Porque pecado não entra nos céus, irmãos. Você tem até o último segundo na terra para arrepender do seu pecado que você cometeu a vida inteira.
Mas se você não se arrepender, para o céu você não vai, porque não entra pecado, carne não entra nos céus. Isso é bíblico. Então vamos falar agora o texto aqui. Em Gálatas, capítulo 5, capítulo 4, fala assim no versículo, a partir do 21. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Aí fala assim, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos. Hoje, se eu estou na igreja e eu vivo amigada, é carne, é pecado, é errado. Eu tenho que consertar a minha vida, certo? Então, aqui no caso, isso não é, no caso lá da época deles, era errado. Não era vontade de Deus que o homem tivesse um monte de mulher, nunca foi essa. Ele só fez Eva para Adão. Ele não fez Eva, Maria, Conceição, tudo para Adão. Então, Deus não quer saber desse negócio de adultério, certo? Então, vamos lá, tá? Então, hoje, se um jovem se amigar, ele está errado. Se até a vinda de Jesus ele não se consertar, a Bíblia fala que os fornicadores não herdarão no reino dos céus. Então, não herdará, certo? Aí, vamos lá. E depois fala assim no 24. Estas coisas são alegorias porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Escravidão. Esta é Agar. Então, como que eu vou dar de exemplo que Deus abençoou Agar, dando para ela um filho que o nome era que era amaldiçoado e que persegue até hoje a igreja? Essa é a Jerusalém de hoje. É o Monte de Sinai de hoje. Da terra, da carne, certo? Então, eu não posso comparar a igreja de hoje aqui na terra, aqui tá fiel ao Senhor, que vive no Espírito, eu não posso comparar ela a Agar. Eu não posso pregar para um monte de jovens que Agar foi abençoada porque teve Ismael. Não, Deus abençoou a vida de Agar e pôs ao povo árabe para ficar pegando no pé dos judeus. Por quê? Por causa do pecado de Abraão, entendeu? Só por isso. Ele não achou legal o que fez a Sara e o que fez Abraão, certo? E ele é um Deus bom. Meu pai é bom, sempre foi. Então vamos lá. E corresponde a Jerusalém atual, né? Essa que está lá em confusão, em briga, né? Escrava, certo? Que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém, lá de cima, aqui eu creio que eu vou estar indo em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, eu procuro ter uma vida correta, voltada para o meu Pai, de acordo com o Espírito, para que eu vá estar com meu Pai na Nova Jerusalém, na Jerusalém do Alto. A livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exalta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque.
Nós somos da promessa, nós somos dessa nova aliança. Nós não temos nada a ver com Agar. Nós somos da descendência de Abraão, a descendência espiritual, a descendência que foi prometida por Deus. Nós não somos, Agar não pode ser exemplo para a igreja. Por isso tem duas igrejas, por isso que a igreja é dividida, por causa dessa confusão. Os crentes não entendem que você tem que andar no espírito, não é na carne. Você não tem que olhar para a mulher dos outros, você não tem que olhar para o marido dos outros. Você tem que olhar para Jesus, o Cristo. Você não tem que ter pensamento, você tem que buscar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo te limpar, para depois você ir ministrar para as pessoas. Você não deixa as pessoas, o Espírito te limpar. Por isso fica falando aquilo que não pode. Sabe? Isso é o diabo agindo na vida dos jovens para levar eles a pensar assim: se Agar foi abençoada, então se eu pecar, eu também vou ser. Essa é a mensagem subliminar que o diabo quer deixar através de muitos ministros que colocam a alegoria do Velho Testamento para a igreja nos dias de hoje. Você tem que examinar essa escritura e saber aquilo que você está falando. Você sabia que você vai pagar um preço diante de Deus por aquilo que você ensina errado? Aquele que ensina tem que estudar muito e tem que principalmente buscar o Espírito antes de estudar, para não estudar errado. Vai haver uma consequência. Sabe? Aquele que tiver enganado, errado porque está enganado, porque é leigo, porque está pouco tempo na igreja, beleza. Mas aquele que já está muito tempo na igreja fazendo um monte de coisa errada, irmão, no céu não entra pecado, não entra carnalidade. Então vamos lá para o versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia aos que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Esse agora que é agora. Aquele que está dentro da igreja, que está na carne, perseguindo aquele que está no Espírito. Olha só, meu irmão, está escrito: ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Se você está na igreja e ainda está na carne, trate de entender o que é estar no Espírito e estar no Espírito. Porque isso aqui está escrito em Gálatas. Assim também agora. Assim também agora. Assim também agora. Perseguia o que nasceu segundo ao Espírito. Então, assim também agora na igreja, aquele que persegue o que está no Espírito, vai ter problema, certo? Vai ter problema, irmãos. Então, vamos lá, o 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Mas eu aceitei Jesus. Eu não sou filho mais da escrava. Se não está vivendo segundo o Espírito, é filho da escrava. Se não tiver arrependimento até o último dia que viver na terra, que se morrer de hoje para amanhã não tiver arrependimento, está errado. Está errado, irmãos. Olha só. Contudo, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava, a igreja que é escrava, que só quer trabalhar, mas não ora, não busca, quer praticar o id, mas não faz o vinde a Jesus, certo? Antes de fazer o id, você tem que vinde a Jesus, limpar a sujeira por dentro, para não passar sujeira para os outros, certo? Aí vamos lá. Lança fora a escrava e seus filhos, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Irmãos, a igreja que está escrava porque quer,
Ela está escrava porque quer. Não vai herdar junto com a livre, com a igreja livre, com a igreja que está no Espírito, com a igreja que vai primeiro praticar o ide, o vinde a Jesus, para depois praticar o ide para os púlpitos, o ide para qualquer lugar. Primeiro você tem que praticar o vinde, vinde, vinde ao Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa igreja carnal, que humildade tem essa igreja carnal? Nenhuma humildade eles têm, são soberbos. Eu sei, eu leio, eu estudo, mas não busca o Espírito Santo. Não pratica o vinde no Espírito. Não faz como Jesus, que ia para o monte, que ia para o deserto orar ao Senhor. Sabe, irmãos? Não tem um secreto por causa de você, mas só está tendo secreto para ministrar para os outros aquilo que você está fazendo errado. Certo? Vamos lá. Filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então, irmãos, se você está numa igreja escrava, você não vai ser herdeiro com a igreja livre. Carne não entra no reino dos céus. Demônio não entra no reino dos céus. Certo? Então, vamos lá. 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Irmãos, ser filho da livre é você não ser filho da carne. A carne é que te escraviza. Então, em nome de Jesus eu oro. Pai, em nome de Jesus eu oro pela tua igreja, aquela que está no Espírito, Senhor, para que ela permaneça se limpando. E aquela que está na carne, Pai, que ela não permaneça se sujando, Senhor. Porque em nome de Jesus, Pai, a tua palavra fala que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Aqueles, meu Pai, que são fornicadores, não só de transar, Senhor, sem ser casado, Pai, mas fornicador, uma hora está fornicando na carne, uma hora está vivendo na carne, outra hora está na igreja, outra hora vai lá e dá mais uma fornicada, sabe? Dá mais uma traidinha, comete mais um adultériozinho e depois volta para a igreja e sobe nos púlpitos e prega para as pessoas, principalmente, Pai, para os jovens. Jovens, em nome de Jesus, busquem ao Senhor, busquem ao Espírito Santo, peça ao Senhor para te mostrar, para abrir as suas vistas espirituais, para você ver os erros daqueles que ministram para você. Não é para você criticar, não é para você julgar, mas é para você orar e buscar o Senhor para te limpar de toda impureza, porque a gente só dá aquilo que tem. Se você ministra Agar para abençoar os outros, é porque você não tem Sara para poder abençoar a igreja. Amém, irmãos?